Olá, vamos para mais uma aula e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre saúde mental. Falar de saúde mental é falar de quê? O direito à saúde mental é um direito fundamental do cidadão, previsto na Constituição Federal, para assegurar bem-estar mental, integridade psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional. Saúde não é uma prisão, como antigamente se pensava. Os tipos de transtornos mentais. Claro que aí está resumidamente, não dá a verdadeira perspectiva de cada coisa. Vamos lá? Esquizofrenia, no sentido de perseguição e confusão com a realidade. Depressão, dificuldade da pessoa sentir prazer no que ela antes gostava de fazer. Transtorno bipolar, ciclos de variação do humor. Neurose, medo, preocupado. Histeria, dissociação e conversão. Pânico, paralisação. Fobia, angústia relacionada a uma causa específica. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tendência a se ter pensamentos persistentes. E temos vários sinais de alertas. Claro que esses não são só esses, tem vários transtornos. Antigamente, na Idade Média, essas pessoas eram acorrentadas. No século XVIII, eram colocadas em manicômio. Muitas vezes, crises convulsivas, epiléticas, eram tratadas de formas extremamente equivocadas. Levavam chicotadas, entrava em máquinas giratórias e tinha várias sangrias. Passando disso no século XIX. Na metade do século XX, vem a psiquiatria italiana, chamado Franca Basaglia, né? Que aí começa a se ter a luta antimanicomial. E assim a reforma psiquiátrica. Então, se a gente parar para pensar, saúde mental vem sendo abordada há poucos anos. É uma coisa nova, apesar de ser uma realidade muito antiga, é um estudo novo. Por isso que até hoje existem preconceitos e dificuldades em se perceber. Nós sabemos a necessidade do psicólogo na educação, na saúde, para atender os funcionários também, da educação e da saúde. Mas quando vemos isso? Então, tirar todo esse mister requer tempo e requer conhecimento. O CAPES, 1987, nós temos, o CAPES, primeira intervenção hospitalar, primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Primeira. Vem em 1988 a Constituição e o SUS. O SUS fala que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Na década de 90, a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental. CAPES, NAPES e hospitais dias. Normas para avaliação do serviço e classificação dos hospitais. Declaração de Caracas. Em 2001, Lei 10.216. A terceira Conferência Nacional de Saúde Mental. O que é que nós temos com isso? Fiscalização e redução dos leitos psiquiátricos no Brasil, em 2002. Programa de volta para casa, em 2003. Desinstitucionalização de pessoas longamente internadas. Pressupõe uma transformação de culturas subjetivas na sociedade e depende sempre da pactuação de 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. As principais estratégias: Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar, Psiquiatria, em 2002. Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica do SUS, em 2004. Programa de Volta para Casa, em 2003.
Expansão de serviços como as residências terapêuticas e o CAPS, onde ele vai, tem seu atendimento e volta para casa. Programa de inclusão social pelo trabalho das pessoas com transtornos mentais e transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas em 2005. PSF, Integralidade, década de 90. Centro de Convivência e Cultura em 2002, entre outros. Então, passou a se pensar um pouco para o que tínhamos de manicômio, para o que se tem hoje, há uma mudança grande. Mas o que ainda precisa, ainda estamos andando devagar, tá? No Brasil, cerca de 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual. Mas as pessoas não entendem. Quando você fala, vamos ali no CAPS, vamos ter um atendimento, vamos no CREAS, um assistente social, vamos ver, vamos falar com o psicólogo. Eu não sou maluco. É isso que as pessoas falam. Realidade de acordo com raça, etnia, gênero, sexualidade, escolaridade e idade. Gênero e sexualidade. Homens com paixões e desejos contrariados por imposições ou opção, e ainda a recusa ou a proibição do casamento, fortes candidatos à loucura, à hipocondríaca, à mania, à histeria e ao suicídio. A partir do século XVIII, o onanismo passou a ser apontado nos tratados médicos como uma das principais causas desencadeadoras de distúrbios físicos e mentais em indivíduos de ambos os sexos. Puberdade feminina, período propício para o surgimento de várias doenças, dentre elas a histeria e a loucura. Tratamento, primeiro, asilo para as perturbações femininas classificadas como mais prejudiciais. Casamento para males menores, como histeria, doença que atingia de forma mais significativa as brasileiras. Então, se tinha assim, não, ela está passando por isso, está precisando casar. Olhe como era o pensamento. Na realidade de hoje, normalmente são as mulheres do núcleo familiar, mães, irmãs e avós, que cuidam ou se responsabilizam por usuários de serviços psiquiátricos extra-hospitalares. Porém, também adoecem. Dificuldade, filhos pequenos e cuidados. Então, geralmente as mulheres se responsabilizam se tem alguém, né, com necessidades de tratamento psiquiátrico, mas também elas adoecem. E aí, como fica? O que é que nossa sociedade machista pensa disso? Taxa de mortalidade por causas externas. Se vocês forem dar uma olhadinha aqui, você vê a taxa de homicídios por sexo segundo faixa etária. É muito grande. Idade. No Brasil, grande parte da população de crianças e adolescentes vive em condições adversas e expostos a muitas situações de estresse, o que aumenta o risco de desenvolver problemas de saúde mental. Fatores ambientais como comunidades desorganizadas e escolas inadequadas também podem fazer reflexos negativos para a saúde mental na infância e na adolescência. Então, você tem um aumento. Você tem um grande número de crianças sofrendo de depressão, automutilando-se e várias outras situações. Cor e raça. Olhe a cor e a raça. O branco, nós temos 0,99%. O preto, total, 1,44%. Amarelo, 1,3%. Pardo, 1,21% e indígena, 0,98%. Olha a diferença. Ah, mas racismo não existe.
preconceitos não existem. Será mesmo? Então, nós temos um aumento grande para cada região. Escolaridade. Nenhuma escolaridade, 1,23%. De 1 a 3 anos, 1,25%. De 4 a 7 anos, 1,18%. De 8 a 11 anos, 0,98%. De 12 ou mais, 0,882%. Ignorado, 0,94%. Esse é o total de escolaridade que a pessoa tem. O que ela sofre quando ela tem menos escolaridade. Porque ter conhecimento é um homem, de poder é ele. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil público para apurar casos de violência sexual entre crianças, adolescentes e mulheres. Decorrer de investigações, identificou que o alcoolismo e o abuso de drogas ilícitas está fortemente presente nas referidas aldeias, entre os próprios indígenas, sendo os fomentadores da violência sexual já descrita. E continua tudo sem solução. Panorama é agravado pela incidência ou causa e ausência de políticas públicas voltadas especificamente ao tratamento de alcoólatras e dependentes químicos residentes na aldeia de Jaraguá. Ressalta-se que, quando se fala em combate ao alcoolismo e ao uso de drogas ilícitas, está falando da garantia do direito à saúde assegurado pelo artigo 6 da Constituição Federal. Um problema gerado às nossas políticas públicas. Epidemiologia dos transtornos psicológicos. Maior prevalência de transtornos mentais em mulheres, transtorno de ansiedade, transtorno de humor. Maior prevalência de transtornos mentais em homens, transtorno associado ao uso de substâncias psicoativas, transtorno de personalidade antissocial e esquizotípica e transtorno do controle de impulso. Tudo isso são transtornos. Quais são as políticas de saúde mental? Temos o Centro de Atenção Psicossocial, o Programa Nacional de Volta para Casa, serviço de residências terapêuticas, eles residem ali fazendo a sua terapia, programa para redução de leitos hospitalares de longa permanência, tá? E antes disso, quais são as estratégias? Leitos em enfermarias especializadas, escolas de redutores de danos, programas complementares como CRAC, é possível vencer, é uma realidade, rede de atenção à saúde mental, programa de inclusão social pelo trabalho, projetos de reação de demências, residências assistidas, programas de volta para casa, centros de convivência, tudo isso para um trabalho. O número de CAPs aumentou. Apesar de ser distribuído de maneira desigual pelo território brasileiro, relevando a diferença estrutural e apresentando uma dificuldade para cobertura e ação. Necessidade de uma rede de cuidados densa, diversificada e efetiva. Para transtornos mais severos e persistentes, afetam cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil. Cuidados na forma de abordagem para pacientes com transtornos mais leves. Acessibilidade, necessidade de potencialização da rede básica. Quebra do modelo hospitalocêntrico, concentrado de recursos de baixa cobertura. Articulação intersetorial entre redes de cuidados e políticas. A qualidade do atendimento deve ser garantida em todas as regiões do país e pode ser assegurada através de um forte programa de capacitação, supervisão e formação de multiplicadores. O distanciamento entre a instituição de formação e pesquisa e a saúde pública no Brasil agrava as carências de formação e qualidade de profissionais. O que falar? A participação, uma atenção básica, a diferença de gêneros, tratar isso, a saúde, a educação, a justiça, o trabalho, a cultura, a alimentação e a habitação. É muito importante para entendermos o que é saúde mental.